Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, minha primeira vez no Seridó. Não conhecia o Seridó Não ainda? conhecia. Coisa boa, né? E já chegamos ontem à noite, já fomos recepcionados pelos colegas da tributação. Só faltou comer carne de sol. A gente não comeu carne de sol, mas hoje a gente vai comer carne de sol. Né? Hoje a gente vai comer carne de sol. E aí eu queria pedir primeiro, não desliguem, por favor. Porque esse papo, às vezes, de tributo é chato, né? As pessoas não querem ouvir. Então, galera, se liga no papo que a gente vai falar aqui, porque eu acho que é um papo que interessa a todo mundo. Estava ouvindo a participação do Paulo, né? E às vezes a gente não se dá conta de que a gente é cercado pelo tributo. O tributo está em todo lugar. A conta de luz tem o tributo ali. E para que serve? Para que serve esse tributo, né? Esse tributo serve para oferecer o serviço público. A Constituição Federal, a Constituição de 88, ela prevê muitos direitos. E esses direitos, para o Estado oferecer esses direitos, ele precisa de uma fonte de recursos. E essa fonte vem do tributo. E aí, esse papo às vezes é muito chato, né? Porque eu me formei em Direito e às vezes a gente usa um palavreado muito difícil, né, um juridiquês, para falar de uma coisa que é importante, mas a gente acha que o poeta, a arte, comunica muito melhor esse assunto do que, às vezes, uma linguagem muito técnica. Então, nesse trabalho que a gente vem fazendo de educação fiscal, porque o nosso objetivo é levar esse conhecimento à população, para que o cidadão conheça os seus direitos e seja um sujeito mais atuante na sociedade, né? Como o Paulo, que foi lá, entrou em contato com você, reclamou, porque ele sabe o seu direito. Então, assim, para que haja mais Paulos na vida, né? A gente está utilizando o recurso da arte. E aí a gente ficou muito feliz, porque quando a gente chegou, eu nunca tinha vindo aqui, e nós fomos recebidos por um senhor que nos encaminhou. A gente falou que tinha um horário e ele nos levou. Só que a gente foi parar na Rádio Rural, no programa dos violeiros do Seridó. E aí eu fiquei muito emocionada com o seu Cícero Nascimento. Espero que ele esteja nos ouvindo, um poeta repentista de 83 anos, que cantou lindamente. E aí meu coração se encheu de emoção, porque eu acredito muito no papel do artista local, no papel da valorização da arte e da cultura. A gente vem fazendo esse trabalho, visitando todas as DIRECs, que são essas centrais, que a Vanessa vai poder falar melhor da estrutura da educação. E lá em Mossoró, a gente esteve com o Antônio Francisco, que recentemente foi honrado com uma bolsa pelo patrimônio artístico que ele representa para o Rio Grande do Norte. Então eu queria depois que a Vanessa falar, no final, quando você tiver um tempinho, eu queria uns minutinhos só para ler o poema do Milagre do Tributo, porque fala muito melhor do que é a educação fiscal do que eu vou poder falar com as minhas palavras, às vezes meio complicadas. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão de como é que surgiu a ideia. Você falou aí, você nos fez uma reflexão, né, de que, infelizmente, nós não somos educados a gostar de pagar tributos. Por mais que a nossa vida... Se a gente vai no SUS, se a gente vai procurar hospital, tudo que está lá à nossa disposição são graças aos tributos que nós pagamos. A gente paga imposto para poder ter os serviços básicos funcionando. Mas ninguém gosta de pagar imposto e tributo, né? Isso é realmente a educação, por exemplo. Tem que nascer do berço essa educação, por isso a importância de um projeto como esse? Acredito que sim, porque o programa de educação fiscal, ele é nacional, ele existe há mais de 20 anos. E ele atinge todas as faixas etárias, todos os níveis de ensino, desde do básico até o nível superior. Por quê? Porque é como você falou, a gente precisa formar cidadãos. E para isso é importante sensibilizar as famílias, as pessoas, da importância, né? Porque ninguém gosta. Assim, talvez não... vou dar um exemplo assim, não para desmerecer o nosso país, porque eu sou brasileira com muito orgulho, mas assim, em países que você vê, assim, sente o tributo de uma maneira mais efetiva, por exemplo, vou dar um exemplo assim, Dinamarca, né, que é um país conhecido por ter muito retorno social dos tributos. Aí as pessoas pagam felizes porque estão vendo esse retorno.
Então, o que a gente precisa é que os cidadãos enxerguem esse retorno. Acho que a pandemia foi um exemplo incrível, porque o seu Cícero estava lá contando que ele estava aqui fazendo o programa porque ele tomou as 3 doses de vacina. Então, a gente sentiu na pele, no corpo, que nós fomos salvos e imunizados graças ao SUS e à vacina. Quando a gente consegue sentir na carne o papel do tributo, aí a gente começa a enxergar. Mas esse conhecimento, ele precisa chegar à população. Porque o conhecimento liberta. E, às vezes, nem sempre é interessante levar conhecimento. E o programa de educação fiscal, ele é um programa de Estado, justamente porque ele está acima de governo A, B, C, D, não importa, ele é um programa de Estado que leva esse conhecimento à população. Então, sim, esse conhecimento ele tem que ser disseminado desde a origem. Acho que a Vanésia pode falar melhor isso, porque ela é educadora, ela é professora e ela sabe falar melhor desse papel. Então vamos lá então, Vanésia Luiz, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu já conhecia Caicó, porque sou potiguar, mas assim, não conhecia à noite Potiguar de Caicó, mas nós fomos muito bem acolhidas. E nós temos agora uma ação na 10ª DIREC, que é fazer a entrega desses livros, né? Que é, como você já relatou, a galera se liga em cidadania, propositar o tema, porque a gente quer realmente atingir essa galera. Quando a Eliane fala da questão desde os pequenininhos, então nós temos desde a educação infantil, o ensino fundamental, primeiro ao 5º ano e do 6º ao 9º ano, que é esse material que nós estamos fazendo a entrega aqui na 10ª DIREC. Então, o objetivo é realmente, a gente acredita que é pela sala de aula. Quando você fez a pergunta, Eliane, pela educação, a gente acredita que a gente precisa desconstruir vários conceitos, e principalmente desse que o público não é nosso. Nós precisamos ter e levar para os nossos alunos essa ideia de pertencimento. O meu aluno precisa entender, o estudante precisa entender que dentro de uma escola pública eu estou pagando. Eu não pago a mensalidade, mas eu pago a carteira, eu pago tudo que está lá. Eu pago a luz da escola, eu pago o cesto do banheiro que está lá. Então, assim, o patrimônio público é nosso. Então, é com essa preocupação. O nosso livro tem essa temática, que é o controle social, o patrimônio público. E o nosso objetivo é fazer da melhor forma possível, tentando sensibilizar e, acima de tudo, após essa entrega, como a Eliane já falou, nós vamos ter às 10 horas esse encontro, é um papo, a gente vai fazer uma entrega, é um papo super descontraído, mas o objetivo é nós formarmos os professores por meio de uma formação online, onde a gente possa atingir o maior número de professores para disseminar essa temática que parece tão chata, mas ela é tão pertinente e tão urgente nas nossas vidas. A esperança é que, por exemplo, os alunos acabem também educando os pais, né? Sim. Por isso que a porta de entrada desse projeto é a escola? Exatamente. É exatamente nessa ideia de que o aluno leve para o pai e diga: pai, quando o senhor compra o arroz, quando o senhor compra o feijão, qualquer produto lá, que aquele dinheirinho lá, que esse estudante perceba isso e leve essa consciência para esse pai, e que a gente possa ter uma sociedade no futuro. Sabemos que é algo ainda muito lento, é passo de tartaruga, mas a gente precisa lançar essa semente. E a gente crê, eu como professora de escola pública, que acredito na escola pública, defendo essa temática dentro das escolas. O livro ele vai ser trabalhado em sala de aula ou vai ser apenas entregue aos alunos? A princípio, foram 10 mil livros reproduzidos, né? Nós tivemos essa doação dos direitos autorais do Ceará, foi reproduzido pela Secretaria de Tributação, e a princípio a gente não tem uma quantidade suficiente, mas nós temos ele em PDF, onde a princípio nós vamos deixar na DIREC e para ir para as escolas, para a biblioteca, perdão. Mas a ideia é que todos tenham acesso. Como ele vai estar em PDF, então a gente acredita que a gente possa alcançar todos que tenham o desejo de trabalhar essa temática. Ao final de todo esse processo, que objetivo vocês querem alcançar? Que as pessoas, que o Potiguar, por exemplo, ele
ele paga imposto mais satisfeito? Seria mais ou menos isso? Não só que ele pague imposto mais satisfeito, mas que ele cobre, que ele acompanhe, porque um dos trabalhos, um dos pilares da educação fiscal, uma das bases da educação fiscal é o controle social. Então, o cidadão que ele sabe acompanhar a arrecadação do tributo, para onde esse tributo vai, como ele é aplicado, ele passa a ser um sujeito que vai exercer sua cidadania. E aí, com isso gera uma sociedade mais viva, mais dinâmica. O objetivo é fazer do cidadão um agente. Lá na Secretaria de Tributação, a gente tem um programa que é uma campanha chamada Nota Potiguar. E essa campanha é justamente para fazer do cidadão um parceiro nosso, porque nós somos um corpo técnico reduzido, somos menos de 400 auditores para cobrir o estado inteiro, e a gente não tem como estar em todos os estabelecimentos comerciais, enfim, principalmente na questão do varejo. Então, quando a gente chama o cidadão para ser nosso parceiro, o programa Nota Potiguar, ele oferece sorteios, benefícios para aquelas pessoas que se cadastram no programa, colocam o CPF na nota. Por quê? Porque o cidadão, ele vai lá e ele exige a nota fiscal. E aí, com isso, ele passa a ser um fiscal junto conosco, né? Então, nesse processo, a gente vai criando mecanismos de tornar as pessoas mais conscientes e atuantes. E os mecanismos de controle social são justamente para que as pessoas saibam buscar as informações, saibam formar seu senso crítico. A gente vive em épocas de fake news, né? E a educação fiscal fala sobre verdade. Então, a gente combate fake news com verdade, com fonte de dado, mostrando ao cidadão onde ele buscar informação, onde ele encontrar verdade, para que ele não seja conduzido, manipulado, né, por ninguém, para que ele saiba exercer o seu direito, fazer as suas escolhas. Então, nosso objetivo é grandioso, né? Mas é que a gente acredita que com passos de formiguinha a gente consegue. Você deixa eu ler o milagre do tributo? Porque eu acho que muito do que eu estou querendo dizer para vocês, o poeta disse... Enfim, com toda... Esse poema é de Antônio Francisco e Quidemir Dantas. Ele foi escrito em 2005, num trabalho também da Secretaria de Tributação. E ele é vivo e atual até hoje. Há muitos séculos atrás, existia uma cidade na sombra do arco-íris, gritando por liberdade, teto, pão, escola e médico, hospital, maternidade. O povo malhava duro, mas era mal informado. Não sabia que os impostos, no comércio arrecadado, eram um pouco do suor do seu rosto derramado. A liderança também vivia de pé no chão, roendo a ponta da unha, chupando o dedo da mão, sem ver o brilho do trinco da porta da solução. A cidade toda troncha, muito mal iluminada, esgoto de peito aberto, boca de lobo quebrada, as ruas cheias de lama, buraco, lixo e mais nada. Luz elétrica só havia na vivenda do patrão, que aproveitava o imposto daquela população para sustentar a pilastra do alpendre da mansão. Quando tudo parecia sem chance, sem voz, sem vez, chegou na praça um velhinho que disse com altivez: eu vim aqui para consertar a cidade de vocês. O povo todo correu para cima do ancião, perguntando: qual o seu nome? Qual a cidade? Qual nação? O que faz aqui na praça? E qual a sua missão? O velhinho disse: calma, cada um de cada vez. Me chamo Tributação, um amigo de vocês. Mas vocês não me ligando, viro escravo do burguês. Eu sou o dinheiro a mais que vocês pagam na hora, quando compram uma camisa ou a blusa da senhora. Sou justo, mas muitas vezes o bolso do pobre chora. Nunca gostei nem gosto desse nome de imposto. Por mim teria mudado esse nome para de gosto e fazer um paraíso do suor de cada rosto. Mas, infelizmente, eu sou sonegado da nação, por muitos não conhecerem essa minha obrigação. Fico parado no cofre sem cumprir minha missão. Mas se de hoje em diante vocês agirem direito, pedindo nota fiscal, pressionando o prefeito, eu deixo essa cidade para ninguém botar defeito. Nisto um rapaz gritou:
Vale a pena o sacrifício? Tributação respondeu: olha, esse é o meu ofício, transformar todo o suor de vocês em benefício. Eu nasci para fazer da desigualdade a paz, dando mais a quem tem pouco, tirando de quem tem mais, deixando todo cristão no patamar dos iguais. Agora que me conhecem, na hora que for comprar, é pedir notas fiscais e depois fiscalizar onde estou sendo aplicado, em qual obra e qual lugar. Mal o velhinho se cala, saiu todo o pessoal, comprando e pedindo notas no mercadinho central. Até mesmo em batizado pediu nota fiscal. O prefeito nunca mais deu um cochilo direito, correndo por todo canto, levando tudo direito, mostrando aos moradores as obras que tinha feito. E haja aparecer obras cobrindo toda a cidade. Escolas, creche, jardim, hospital, maternidade, colégio, quadra de esporte, ginásio e faculdade. Mercado, biblioteca, praças, piscinas, estradas, ruas largas, grandes, retas, totalmente arborizadas, canteiros e ciclovias, pistas para caminhada. E nunca mais a cidade teve um pequeno desgosto, depois que o povo aprendeu que o suor do seu rosto podia ser transformado no milagre do imposto. E agora que aprendemos o que é tributação, é ajudar o governo na sua arrecadação, pedindo nota fiscal quando sair do balcão. Fazendo isto, fazemos o colégio que estudamos, a praça, a quadra, o teatro, o banco em que nós sentamos, o hospital que queremos, a pista que caminhamos. Cabe a nós fiscalizar a famosa emissão. Entregar nota fiscal é uma obrigação do comércio e da indústria para ajudar a nação. Ser consciente e fazer do nosso saber um guia, para encurtar a estrada que leva à democracia. E transformar tudo numa palavra: cidadania. Desculpa, eu fico muito emocionada. É um tema que lhe emociona bastante, né? É, porque assim, não é fácil ser cobrador de imposto. Era justamente isso que eu ia refletir aqui, porque às vezes, por exemplo, um projeto como esse, que é de educar as pessoas para pagar imposto com mais dignidade, né, com mais consciência, ele não ganha nem de perto a repercussão, por exemplo, de uma atuação, de um trabalho de fiscalização que vocês fazem, né? Porque se a população ela fosse educada realmente a pagar imposto, né, a exigir, por exemplo, a nota fiscal, talvez não houvesse a necessidade de fiscalizações no comércio, né? Infelizmente, algumas situações de fechar comércio. Então, por isso que é importante a gente também destacar de que vocês também realizam um trabalho educacional, né? Não é só um trabalho de fechar estabelecimentos, de exigir que a pessoa pague o imposto. Não é só isso também, né? É muito interessante a sua pergunta, porque assim, o nosso papel, e aí eu posso falar isso com propriedade, assim, a Secretaria de Tributação, e acho que os fiscos do Brasil todo, vem mudando muito o olhar e a forma de atuação. A gente não quer mais ficar naquele lugar de o inimigo, né, de o que vai fechar o estabelecimento. A gente quer criar consciência e parceria. Por quê? Porque se as pessoas, se os estabelecimentos, os contribuintes, que é um nome pesado, mas é o nome, né, técnico, eles enxergarem, a população também, o papel deles e esse recolhimento for cada vez mais espontâneo, a gente cria uma economia saudável e sustentável. É isso que a gente tem interesse. A gente tem interesse em ter um Estado sustentável. O nosso papel é arrecadar impostos, tributos, para que o Estado cresça. A gente não quer lutar contra o crescimento, não é esse o nosso objetivo. Então, todas as nossas ações, mesmo de fiscalização, elas têm esse viés educacional para que o contribuinte ele se autorregule, para que ele passe a cumprir as suas obrigações tributárias de forma espontânea. A gente não tem interesse. Eu trabalhei em fiscalização, trabalhei 16 anos, eu sou auditora fiscal há 16 anos, trabalhei 15 anos em fiscalização de trânsito, posto fiscal, depois trabalhei fiscalizando estabelecimento. Eu sentia dor no coração. Não pensem que auditor fiscal não tem coração. Eu sentia muita dor quando eu tinha que aplicar a lei de uma maneira dura, e eu via que às vezes aquilo ali ia impactar o
o comércio, enfim, aquele... Mas ele não precisa chegar até aquele ponto, ele pode se planejar. E o que acontece? Muitas vezes, assim, no Brasil, né, por exemplo, o comércio está numa situação difícil, e aí o tributo fica no último lugar da fila, né, no pagamento. Então o Estado cria políticas também de refinanciamento para ajudar as pessoas a poderem pagar o tributo. A gente não tem interesse de ser esse vilão, né? A gente não quer, o fisco não quer ser esse vilão. Enfim, mas a gente está nesse processo. Acredito que hoje em dia a Secretaria de Tributação tem ganhado, se notabilizado por esse papel. A gente tem um setor específico que se chama Coordenadoria de Relação Fisco-Contribuinte, que é justamente para estreitar esses laços e entender que o contribuinte é nosso parceiro, ele está junto de nós. E só para terminar essa resposta, muito se fala às vezes de corrupção, e esse é um dos pontos também que faz com que as pessoas não paguem imposto e tributo de uma forma feliz, né, digamos assim, porque mas porque tem corrupção, tem desvio, isso tem, mas o cidadão que ele exerce o controle social, que ele acompanha, ele diminui isso. E uma das coisas que não se fala é que maior do que a corrupção, porque se associa muito ao agente público, né, a corrupção. Mas uma das maiores formas de corrupção é a corrupção privada, que é a sonegação. Então, aquele que deixa de pagar o imposto, ele tá deixando de levar a vacina para o posto, ele está deixando de oferecer uma vaga na escola. Então, a corrupção privada, a sonegação, ela precisa ser combatida. E a gente acredita que nem todo contribuinte tem esse olhar de sonegador. Ele não, né? Então, a população precisa se conscientizar disso. O contribuinte entender que nós somos parceiros, que a gente tem esse viés educacional, sim, né? E que o sistema tributário ele é muito complexo. Muitas vezes o contribuinte não cumpre a obrigação porque desconhece a lei, desconhece o sistema. Então, a simplificação do sistema também é importante. Enfim, é um tema muito complexo. Com certeza. Daria aqui uns 2 programas falar sobre isso. Deixa eu trazer aqui também o bom dia do Nando Poeta, né? Sobrenome realmente é poeta também. Nando, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Opa, é um prazer enorme, Marcos Dantas, estar aqui no programa, na cidade de Caicó, no Seridó, que é uma região que encanta, né, e que atrai muito esse sentimento da arte, né? E esse trabalho nosso da educação fiscal, de levar as escolas, é justamente, inclusive, colado com a arte. Pois é. Né, que é uma linguagem que pode, inclusive, transmitir esse conhecimento, o que nós queremos. E que chama a atenção bastante, né? E chama a atenção, como foi o cordel aí de Antônio Francisco, e de Kidalmi Dantas, né? Que talvez seja até parente seu. Pois é. Né? Então, é um trabalho legal. Hoje nós estaremos na DIREC, aqui, né? Na 10ª DIREC de Caicó. Já passamos por Santa Cruz, Currais Novas. E a ideia nossa é justamente reunir os assessores, gestores e trocar uma ideia sobre a necessidade desse projeto e como levar esse projeto às escolas, para que os professores, inclusive, possam assimilar o conteúdo, né, para que seja parte do currículo, né, para que a gente realmente, de fato, possa construir essa consciência da necessidade do tributo, como também uma consciência de cobrar a aplicação dos tributos nas políticas sociais. Então, é um trabalho de fiscalização também, né, da população. Né? É um trabalho de consciência, de mostrar que o dinheiro que é arrecadado, ele tem que retornar para a população. Então ele vai retornar através das políticas públicas. Então, por exemplo, é um trabalho realmente de conscientização e de ganhar a população para essa tarefa, que é grandiosa, né? E a gente sabe que todas, como foi lembrado aqui, todas as políticas públicas, ela é muito necessária, né? Para a gente ver o destaque do Brasil, com todos os problemas que o Brasil tem, né? Agora na vacinação, né? Pelo fato de ter um SUS, diferentemente dos Estados Unidos, que não tem uma rede pública, né? Inclusive, que possibilitou, inclusive hoje a gente está à frente,
né, da vacinação de muitos países, inclusive dos Estados Unidos. Justamente porque tem um SUS mesmo debilitado, sucateado, corrompido, com a corrupção, que você vê dentro da própria pandemia, estava presente a corrupção, mas mesmo o sistema público foi um suporte importante para que, inclusive, pudesse expandir a vacinação. Então, mostra a importância que tem o tributo e que a gente tem que garantir também a fiscalização desse dinheiro aplicado nas políticas públicas. Então, tem um papel importante a educação fiscal. E que a gente quer que chegue nas escolas, que os alunos abracem, que levem para seus pais e que a gente possa, de fato, fortalecer essa mentalidade. Ok, obrigado a vocês pela participação. Como disse a própria Eliane, falar de tributo não é fácil, né? Mas foi bacana. Acho que nós conseguimos passar de forma didática e leve a mensagem, né, para os nossos ouvintes, né? Eliane, obrigado pela sua participação. Em nome aqui dos demais, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer, espero que realmente a gente tenha conseguido passar um pouquinho do recado, agradeço o espaço e seguimos aqui no encantamento de conhecer e eles de reconhecer a terra de vocês. Muito obrigado pelo calor do acolhimento. O Seridó realmente é especial. Muito bem, 6h55, a gente volta já após o nosso intervalo começar para conversar com o padre Flávio Augusto, da Diocese de Mossoró. Esse fim de semana, a imagem peregrina de Santa Luzia vai visitar aqui a região do Seridó. Daqui a pouco vou bater um papo aqui ao vivo com o padre Flávio Augusto, ele que é da Catedral de Santa Luzia, lá da cidade de Mossoró, capital do Oeste Potiguar. Estamos apresentando Panorama.